Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa, um homem que em tudo fez a vontade de Deus e que, mesmo tentando fugir daquilo que era o desígnio de Deus para a sua vida, ao final de tudo se rende para cumprir um chamado de Deus. Quando morre o Papa, que antecedia ali a eleição de São Gregório, sabendo que o povo o queria colocar no pontificado de Roma, foge, se esconde. Mas o povo, como o tinha aclamado bispo de Roma, vai buscá-lo. E ele então se rende e, de fato, é um grande, como já diz o seu próprio nome, um grande homem, um grande santo, um grande pastor da igreja. E foi assim porque viveu a sua vida em jejuns e oração. Exatamente o que o Evangelho nos diz. Os discípulos de Jesus, aparentemente, não eram adeptos do jejum e da oração. Então Jesus, questionado pelos fariseus, responde: pode os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto estão ainda com o noivo? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. E estes dias já chegaram. É o dia, nos tempos que nós vivemos. Jesus está sendo tirado do meio de nós. E não só do meio de nós, Jesus está sendo tirado da nossa própria casa, Jesus está sendo tirado da nossa própria alma. Por isso que chegou um tempo em que precisamos sim fazer jejum e precisamos viver de oração. O problema é que nós também não fazemos isso. Não foi tirado só Jesus, foi tirado de nós a vida de oração. Porque eu acho que eu acordo, rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, e à noite agradeço a Deus, eu acho que isso já é oração. Já não consigo mais jejuar, já não consigo mais mortificar a minha vontade, porque afinal de contas eu tenho que fazer aquilo que o meu corpo manda, aquilo que a minha vontade grita. Já não consigo mais fazer abstinência. Acho uma bobagem, acho um exagero da igreja, por exemplo, nos propor no dia de hoje, sexta-feira, que não comamos carne. Quantos de nós católicos comemos carne normalmente na sexta-feira? E é um mandamento da lei de Deus que todas as sextas-feiras do ano não comamos carne. Mas eu acho demais, eu acho que é coisa demais.
O Senhor está nos dizendo que ou nós mudamos a nossa postura de católicos, ou nós, de fato, perderemos a Deus. Ou nós mudamos a nossa atitude, ou nós rompemos com a nossa vida velha, ou nós seremos tragados pelo mundo e por esta avalanche que tem nos consumido. Não é uma frase de efeito, não é algo que eu estou dizendo para, nossa, será que é assim? Ah, padre, eu acho que também é exagero. É o que diz a palavra de Deus. Se nós não rompermos com a vida velha, nós vamos rasgando a nossa vida nova. Olha o que diz aqui: ninguém rasga uma roupa nova para fazer desse pedaço que eu rasguei retalho para cobrir uma roupa velha. E aí às vezes Deus nos deu uma graça de termos uma vida nova, de buscarmos de um outro modo a Cristo, de experimentar Jesus de um outro modo, e eu fico o quê? Querendo a minha roupa velha, querendo a minha vida velha. Até quando? Até quando nós vamos viver mendigando das coisas que já passaram? Até quando nós vamos querer tampar, ou melhor, viver da nossa vida velha? O Senhor nos está chamando para sermos verdadeiros santos. Celebrar um santo na igreja deve questionar a nossa vida. Por que que eu não sou ainda santo? Celebrar um santo na igreja deve sempre nos questionar o que falta para que eu e você sejamos santos. O que falta? E aí você pode olhar para a sua vida e falar: padre, falta tudo. Mentira! Não falta tudo. Falta sim a disposição de arrancarmos o pecado da nossa vida. Falta sim a disposição de termos mais intimidade com Deus, de não fazermos de Deus um fantoche, que só quando eu preciso eu vou até Ele e vou manipulando Deus para que Ele faça aquilo que eu quero. Isso é vida velha, isso é homem velho. Isso precisa ser rompido, nós precisamos buscar a santidade. Por que que eu e você ainda não somos santos? Esses tempos atrás, estava na casa de um casal que tem 3 filhos, e o filho do meio sentou do meu lado e me fez uma pergunta: padre, aonde o Senhor coloca a mão do Senhor? Se o Senhor colocar a mão do Senhor num machucado, o machucado cura? Eu olhei para a pergunta daquela criança de 5 anos, achando um pouco estranha a pergunta, e respondi, falei: não cura, não é assim, né? A mão do padre não tem, pensando que ele estava brincando, não tem esse poder, né? Não é assim que acontece. Aí o pai disse: padre, ele está fazendo essa pergunta para o senhor, porque ele assistiu o filme de São Felipe Neri. E São Felipe Neri era um padre que andava de batina, e que o que ele tocou ficou curado. E aí eu então entendi a pergunta da criança e disse para ele: filho, agora eu entendi. Não, esse negócio que quando uma pessoa põe a mão e fica curado, isso é coisa para os santos. É coisa de quem é santo. Aí sim, quando já é santo, então ali toca e fica curado. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e perguntou: mas o senhor não é santo? É engraçado, não é? E eu te faço a mesma pergunta: por que que você ainda não é santo?